Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se você quer descobrir quais sintomas ou sinais você pode estar apresentando, que podem suspeitar, que pode trazer a ideia de que você está com doença autoimune, essa live é para você. Assista até o final para você não perder nenhum detalhe. Aproveitando que hoje, dia do médico, trouxe um presente para vocês, que é essa live aí que vai ser incrível. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando: isso, será que eu posso estar com doença autoimune? Será que eu estou sentindo isso? Pode ser doença autoimune? Tem pacientes que me procuram no instituto. Será que isso é doença autoimune? A gente vai investigar. Enfim, é muito comum e eu quero passar para vocês aqui basicamente uma ideia geral de alguns sinais e sintomas que podem estar você pode estar apresentando que vale a pena investigar. Pode ser que não seja nada, você vai ver que tem sintomas que são muito gerais. Tem outras que não. Tá? Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Primeira vez aqui na live com a gente, então eu sou o Dr. Felipe Aragão, sou médico e o meu foco de atuação é em doença autoimune no geral, e emagrecimento e longevidade. Tá? Então a gente busca aqui ter uma prevenção de doenças e melhora da qualidade de vida nas pacientes que têm doenças autoimunes, tá certo? Então, antes da gente começar com o conteúdo, obviamente, vou dar aqui a boa noite para o pessoal que já está aqui comigo. Então, boa noite para a Sinara, boa noite para a Juliana, para a Elis, para a Carla, para a Denise, para a Luciana. Boa noite. A Sinara aqui já tinha me dado boa noite para você, Sinara. Boa noite, Rose. Boa noite, Cleiciane, Cláudia. Boa noite, Marques, Regiane, Dani. Boa noite, Maia, Pati. Boa noite, Esther. Boa noite, Andréia, Lucinha, Carla. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal. E antes da gente começar, só quero saber se o áudio aqui, se estão escutando direitinho, para a gente dar continuidade e começar nosso tema. Aguardo vocês me falarem. Vamos ver se alguém já fala aqui para mim sobre o som, se está legal. E obviamente você que está chegando, o tema de hoje vai ser sobre sinais. Deixa eu colocar aqui já. Sinais e sintomas suspeitos de doença autoimune. Tá bom o som. Obrigado, Sinara. Perfeito, já coloquei aqui. Pessoal, não esqueçam de trazer pelo menos 2 pessoas que tem aqui no seu ciclo de amigos, né? Na sua lista de contatos aqui do Instagram. Se tiver alguma dúvida, não esqueça de usar a nuvenzinha que tem um ponto de interrogação, certo? E vamos mandar bala, porque a gente tem aqui trazer o máximo de informações para vocês. Bom, você que é a primeira vez, que não sabe o que é doença autoimune, enfim, está começando aqui com a gente, é importante, as lives eu começo com essa introdução, porque sempre tem gente nova aqui. E eu acho super importante dar valor tanto para as pessoas que estão aqui já há mais tempo, que acompanham semanalmente a live que a gente faz, quanto as pessoas também que estão aqui novas procurando conhecimento, né? Então, quando a gente fala de doenças autoimunes, a gente tem que entender o seguinte: primeira questão, o que é uma doença autoimune? Doença autoimune é quando o seu sistema imunológico, ao invés de atacar o que faz mal para o seu corpo, ele ataca algum órgão específico do seu organismo. Então ele pode atacar sua tireoide, pode atacar sua articulação, pode atacar seu sistema nervoso central, pode atacar seu intestino, sua pele e assim por diante, seu rim, tá? Seu fígado. Então a gente tem esse desequilíbrio do sistema imunológico, uma disfunção em que ele não funciona como deveria funcionar. Isso é um ponto muito importante da gente saber,
A gente sabe, por exemplo, que o tratamento convencional é para diminuir a expressão do sistema imunológico, então sempre com imunossupressores e afins para que o seu sistema imunológico fique bem calado, vamos dizer assim. E aí vem a questão importante, porque esse não é um ponto que a gente quer que chegue de forma ad eterno, né? A gente sempre entende a importância de fazer isso em momentos que tem crise, mas em alguns momentos, na grande maioria da sua vida, é importante você não utilizar essas medicações porque tem efeitos colaterais e vai ter problemas lá na frente. Então a ideia é sempre ter essa busca de melhora de estilo de vida, otimizar suas vitaminas e minerais para que você diminua cada vez mais a dose de medicação que você vai usar e até mesmo eliminá-la, tá bom? Quando a gente está... as doenças autoimunes elas têm 3 estágios. As doenças autoimunes ela tem o estágio 1. O estágio 1 é quando o anticorpo está começando a ficar positivo. E esse anticorpo positivo ele não gera sintoma necessariamente inicialmente, tá? Depois a gente vai para o estágio 2. No estágio 2, a gente começa a ter anticorpo positivo e, além disso, sintomas inespecíficos, que é o que a gente vai falar aqui. E o estágio 3 é quando, além dos anticorpos positivos, além de sintomas inespecíficos, você já começa a ter perda de função, porque o órgão já está acometido, certo? Doença autoimune, a gente tem que entender o seguinte: toda vez que você são sintomas, sinais, sintomas que vão levar à suspeita de algum problema autoimune, a primeira questão que é mais clássica, cansaço e fadiga. Tem algumas doenças autoimunes que a gente vai falar aqui. Que são doenças autoimunes? Por exemplo, tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide, doença de Graves, doença celíaca, retocolite, doença de Crohn, psoríase, hepatite autoimune, nefropatia, né, a nefropatia por IgA, esclerose múltipla, tá? Polimiosite, tem síndrome de Sjögren também, que mais a gente pode falar? Também lúpus, né, que eu não falei também aqui, são tantas que a gente acaba vendo que sim, tem muitas doenças autoimunes nessa questão. Tem vasculites, tem fenômeno de Renault, tem síndrome do anticorpo antifosfolípide e assim por diante. São vários nomes, várias doenças autoimunes. E o que a gente tem que entender? Quando a gente está sentindo fadiga, cansaço extremo, tá fora do normal, que você não vinha sentindo há tempos, investigue, porque normalmente começa com isso, tá? Então é aquela pessoa que acorda cansada, que passa depois lá perto da hora do almoço ainda tem um pouquinho mais de energia, depois do almoço continua mal, fica cansado, não produz o que produzia antigamente. E isso, às vezes a pessoa acaba levando em consideração que é algo por conta do estresse do trabalho, por conta da rotina, e não necessariamente às vezes pode estar indicando uma doença autoimune. Então, fadiga e cansaço extremo é muito importante investigar, tá? O segundo sintoma que vale a pena também avaliar, e é muito comum também em algumas doenças autoimunes, é a dor articular. A dor articular, você tem dor articular, começa a doer a articulação do quadril, da coluna, tem que avaliar se não tem espondilite anquilosante, dependendo da pessoa. Artrite reumatoide, começa a doer muito os dedos das mãos, principalmente essa regiãozinha aqui, ó, próximo da unha. Você vai notar que tem uma bolinha aqui, tá? Tô falando dessa forma porque a ideia eu sempre trago conceitos da medicina de forma mais leve e mais simples para vocês entenderem. Então eu não vou falar assim, falange, um eritema, alguns termos técnicos que na medicina a gente usa e que para vocês não vai fazer sentido algum.
tá? Então, essa região aqui do dedo, tá? É uma região que costuma ficar mais inchado quando você tem artrite reumatoide. Ah, tô começando a ter muita dor nessa região, ou no punho, ou enfim, tornozelo, joelho. É importante avaliar isso, tá bom? Dores musculares. Dor muscular, apesar de não ter um anticorpo em si, mas lembra da fibromialgia, que pode estar causando essa fadiga e dor muscular intensa, né? Principalmente essa questão, esse quadro se você vê associado, por exemplo, com vermelhidão no local, dor, né? Então inchaço, tudo isso são sinais inflamatórios que a gente tem que estar avaliando. Isso você pode estar avaliando com exame físico, né? Palpando as articulações, pedindo um raio-x, pedindo os anticorpos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, são 3 estágios. E normalmente, antes de você ter esse sintoma e sinal mais suspeito, você já tem um anticorpo positivo. Então, sempre que possível, já investigar isso, tá bom? É super importante. Além desses sintomas, a gente pode agora começar a ir para a parte de pele. Começou a ter uma lesão de pele um pouco mais áspera, que já está mais crônica. Crônica na parte dessas doenças autoimunes, você pode considerar depois de 3, 4 meses, você já vê uma coisa mais crônica. Então, se você tem algo que não está melhorando e faz 3, 4 meses, vai investigar, vá no dermato, por exemplo, para ele avaliar, fazer uma biópsia. Às vezes você vai ver, é um quadro de psoríase, às vezes está com dor articular e lesão de pele, que caracteriza também uma artrite, pode caracterizar uma artrite psoriática, que é outra doença autoimune também. Lesões de pele, então, é super importante avaliar. Tem algumas doenças que aumentam o colágeno da pele e acaba gerando uma rigidez, né? Deixa a pele até mais brilhante, você começa a ver que não tem nem essas dobrinhas, assim, sabe? Que você está vendo no seu dedo hoje. Tem pessoas que fica tudo liso por conta da polidermatomiosite, tá? Então é importante saber disso também. Então a pele também tem que ser investigada, porque tem doenças autoimunes que acometem, um vitiligo. Você vai ver, tá mais clarinho a pele do que estava antes, então isso daí também pode ser, tá bom? Então as lesões de pele não necessariamente vão causar um cansaço, uma fadiga, mas começa a ter lesões que não melhoram e acaba não causando necessariamente uma febre, mas esses sintomas mesmo, tá? Bom, que mais a gente pode estar falando além disso? Fraqueza muscular, dormência, formigamento, pode ser em mãos, pode ser em pés, enfim. Isso também vale a pena avaliar, porque sim, a gente pode estar diante de uma vasculite, pode, mas a gente pode também estar diante de doenças autoimunes que acometem o sistema nervoso central, como a esclerose múltipla, por exemplo, tá? Então, dores de cabeça sem causa aparente, perda de equilíbrio, tudo isso tem que ser investigado porque pode ter relação também, tá bom? Parte de... Eu anotei vários pontos aqui que a gente tem que falar hoje e aí eu vou ticando para não falar a mesma coisa para vocês, né? Várias vezes, senão fica chato até. Aqui, o próximo ponto que a gente também falou, então a gente falou, por exemplo, de fadiga, né? De dores articulares, a gente falou de pele, fraqueza muscular, formigamento. Então a gente falou de pele, por exemplo, que não causa fadiga. Uma outra questão também que não gera fadiga necessariamente, nem cansaço, que são sintomas mais clássicos. A gente tem que lembrar dos olhos. Então a pessoa começa a ter olho seco, tá muito seco, começa a incomodar, tem que piscar muito, e mesmo assim parece que não melhora. Ir no oftalmo para avaliar, porque o olho seco
tem relação com Sjögren. E às vezes você está começando com o olho seco e nem sabe que tem relação com isso. Aí você vai fazer um exame específico e acusa, tá? Perda de visão, tá? Que tem relação, por exemplo, com neuromielite óptica, tá? Que é um acometimento também autoimune e que leva a problemas de visão, tá? Então, olho seco, a visão turva. Dentro da síndrome de Sjögren, também lembrar da boca. A boca começa a não produzir tanta saliva quanto se produzia antes. Avalia. Pode ser um processo de envelhecimento? Pode. Mas também pode ser um quadro de doença autoimune se instalando, que é a síndrome de Sjögren, tá? Quando a gente falou de pele, é importante lembrar também de mãos e pés. Quando está muito frio, os meus dedos ficam todos roxos. Tem muita gente que tem isso e não sabe por que é, e às vezes você vai investigar. É um fenômeno de Raynaud, enfim, que pode estar relacionado sim com a doença autoimune. É importante você ver isso também, tá bom? Agora vamos para a parte da boca, que a gente falou da saliva, né? Então avaliar realmente se tem saliva, se está produzindo saliva ou não. Isso é super importante. Dentro da boca também ver aftas, tá? Que tem uma doença de BC, que também está relacionado com aftas na mucosa, então é super importante a gente avaliar isso. Então ter essa noção de que sim, se você está formando muitas aftas, pode ser uma doença autoimune, então vale a pena você também investigar, tá? Sempre que tem afta é de doença autoimune? Não, mas vale a pena dar uma avaliada, porque pode, que nem a gente está falando, são alguns sinais, sintomas que levam à suspeita, tá certo? Certo? Então vamos lá. Aqui a Fabiana perguntou sobre a tontura. Sim, dentro de formigamento, de perda de equilíbrio, a tontura também pode estar relacionado. Tá? Zumbido no ouvido pode ter relação com doença autoimune, tem que ser investigado. Tá? Tem doença de Meniere também, por exemplo, que é uma doença autoimune. Então é importante ter essa avaliação, tá? Dentro da boca a gente falou da afta, né? E obviamente a gente tem que pensar na questão gastrointestinal. Então começar por azia, às vezes você vai ver, olha só que doido, memória fraca, a memória tá fraca, então você vai num médico, ele avalia, sua B12 tá baixa, e aí você vai ver, na verdade você não está produzindo acidez suficiente para absorver a vitamina B12. E aí você não produz por questões autoimunes, tá? Que isso pode também ter relação, né? Que é gastrite autoimune. Então tem essa questão, tem gastrite, tem esofagite eosinofílica, que tem relação também com a questão autoimune. Então tem a parte gástrica, e aí tem também a questão intestinal. Pessoas que têm azia, pessoas que têm diarreia crônica, então mais de 3 meses com diarreia, tem que avaliar, ainda mais se for diarreia explosiva ou com sangue, tá? Não é normal isso, então investiga, é importante investigar, porque pode ser uma retocolite, pode ser uma doença de Crohn. A doença de Crohn, ela tem característica também por acometer a boca, então tem a afta e tá com diarreia muito com sangue, enfim, pode ter relação com a doença de Crohn. Tirando a doença de Crohn, a retocolite, lembrar da doença celíaca. A doença celíaca, muitas pessoas têm constipação a vida inteira. É uma doença que sim, a gente deveria diagnosticar na infância. Tem vários sinais e sintomas sugestivos, né, como não cresce, então começa a ter um déficit de estatura, né? Então a estatura prevista não é alcançada, então tem um problema no crescimento da criança. Um problema cognitivo, começa a ir mal na escola e não sabe por quê, tem cólicas absurdas, não sabe por quê,
tem distensão da barriga, tá? Então, quando a barriga estufa. Então, quando você tem distensão abdominal, não está crescendo o suficiente, não ganha peso o suficiente, sempre muito magrinho, tudo isso são sinais e sintomas que podem levar à suspeita de doença celíaca. Então, é importante fazer essa investigação, porque lá na frente é difícil as pessoas fazerem diagnóstico. Eu tenho feito muito diagnóstico de doença celíaca na vida adulta, não deveria ser isso. A doença celíaca deveria ser diagnosticada na infância, que é o normal, tá bom? Então é super importante a gente ter essa noção para entender, para a gente conseguir ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que às vezes você está aqui escutando a live, e pelo seu empenho, ainda bem que você está aqui, às vezes você vai conversar com um vizinho, com uma conhecida, com um conhecido, e aí você vê um sintoma. Eu lembro que foi falado isso: olha, investiga a doença autoimune. Por quê? Porque as pessoas não têm noção do quão vasto é a área da doença autoimune, né? Muitas pessoas acham que a doença autoimune se baseia só a lúpus, ou só a tireoide Hashimoto, enfim, algo muito distante. As doenças autoimunes estão aumentando cada vez mais, pessoal. Então é importante a gente trazer essa informação para saber a necessidade de se avaliar cada indivíduo, para que realmente faça um rastreio adequado e veja se tem suscetibilidade ou não com alguma doença autoimune, tá bom? Então, cólica abdominal, diarreia, constipação, tudo isso pode ter relação com doença de Crohn, com doença retocolite, com doença celíaca. Outro também que a gente pode estar falando da infância, né? Já que a gente está no mês das crianças, vamos falar aqui. A gente falou da doença celíaca, que obviamente é uma doença da infância, que perpetua ao longo da vida. E o problema é esse, que as pessoas às vezes não têm o diagnóstico correto. A gente tem também o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que ataca o pâncreas, então um órgão-alvo dessa doença autoimune é o pâncreas, que acaba não produzindo insulina suficiente. Ou seja, não tem insulina. E se não tem insulina, o controle da glicose, do açúcar no sangue, é muito prejudicado. É uma pessoa que vai usar a insulina pro resto da vida. E às vezes uma das questões é sonolência durante o dia, não ganha peso suficiente, não cresce também, enfim, sente muita sede, muita fome, tá? Urina bastante por conta do excesso de açúcar no sangue. Então é super importante ter essa noção de que tá urinando demais, tá fazendo xixi demais, tá comendo demais, tá com muita fome, mesmo assim tá muito magrinho, tá? Tudo isso é importante você ter em mente, porque pode ser uma doença autoimune, tá bom? O Everson perguntou aqui quais são as doenças autoimunes. Tem mais de 80, tá? Então, entre elas, o que a gente falou aqui, deu exemplos, tá? Tem vários. Então, até agora a gente falou, Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase, polimiosite, Crohn, retocolite, doença celíaca, a gente falou agora de diabetes tipo 1, falamos de esclerose múltipla, síndrome Renault, neuromielite óptica, síndrome de Sjögren, doença de BC, a gente falou também um pouquinho, tá? E tem outras também. Então, isso é bem importante. Outros sinais e sintomas também que pode estar alterando, pode causar aqui, a gente falou da insulina, na diabetes tipo 1, e a gente tem a tireoidite de Hashimoto. Na tireoide de Hashimoto, além da fadiga e o cansaço, são sinais e sintomas bem característicos, sim, mas também você tem um quadro, parece uma depressão. Então a pessoa fica triste toda hora, ela fica com insônia, ela sente o coração bater mais rápido do que deveria, ela ganha peso com mais facilidade, tá? E aí você pode estar diante aí de uma tireoide de Hashimoto, é importante avaliar.
tá bom? Porque não necessariamente o hormônio tiroidiano vai estar alterado, não necessariamente você vai estar num quadro de hipotiroidismo já, mas às vezes você já está com esses sintomas inespecíficos e pode estar relacionado sim com uma doença autoimune. Então, se você está ganhando peso de forma inexplicada, se você está muito cansado, mais do que deveria estar, com fadiga, com insônia, dificuldade para dormir, com um quadro depressivo em que você está mais chorosa ou choroso, tá? Porque comete tanto homem quanto mulher, vale a pena você investigar, tá bom? A Andrea perguntou aqui se espondilite anquilosante também é doença autoimune. Sim, doença autoimune, além da artrite reumatoide, a artrite reumatoide que dá mais na parte, na articulação mais das extremidades, então o braço, o punho, o tornozelo. A espondilite anquilosante dá mais no quadril e na coluna vertebral, tá bom? Outro sinal, sintoma também que pode estar relacionado com o Hashimoto, que a gente falou, também é a infertilidade, o aborto de repetição. Aborto no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses da gestação, pode estar relacionado com um Hashimoto em atividade, e isso é importante porque quando você melhora o Hashimoto, a gestação ela flui muito mais saudável e com menos risco de aborto. Tem pessoas também que têm infertilidade, a gente está falando de endometriose, a gente está falando da própria tireoidite Hashimoto que pode estar causando. O aborto de repetição também é super importante avaliar. Tá tentando engravidar, não está conseguindo. Tanto a infertilidade quanto engravidou, mas perdeu, tem que lembrar que tem relação, tá? Com síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá? Também é uma doença autoimune que, sim, você aumenta mais a coagulação e isso dificulta a formação do embrião e também a fecundação, tá bom? Importante você saber que, então, se você se você é mulher, tá com dificuldade de engravidar ou tá abortando, teve mais de um aborto, enfim, qualquer tipo de aborto é importante investigar, tá? Se você não tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, ou então um Hashimoto que não está sendo cuidado da maneira correta, certo? Além disso, que a gente falei da parte hormonal, e agora também para finalizar, obviamente também alguns sintomas, a parte urinária, além de fazer xixi toda hora no diabetes tipo 1, a gente tem também aquela pessoa que começa a fazer xixi com muita espuma. E esse xixi com muita espuma também pode estar relacionando com doença autoimune, tá? E a doença autoimune em questão, por exemplo, pode ser uma nefropatia por IgA, em que você está perdendo proteína na urina, isso pode ter relação também. Tem pessoas que começam a ter dor para fazer xixi, e aí pode estar diante de uma cistite intersticial, em que você tem dor para urinar, mas quando você faz o exame não tem nenhuma infecção existente, tá? Você só tem uma inflamação da bexiga. E essa cistite intersticial, ela causa esse sintoma, importante ser avaliado e tratado da melhor forma possível, tá? Um minuto. Falar por 30 minutos direto, a boca vai secando. Mas é isso que a gente tem. Pessoal, por favor, tem perguntas muito boas aqui. Coloca na caixinha de pergunta aqui, por favor, porque aí eu consigo compartilhar e todo mundo vê a pergunta. Porque vocês vão mandando perguntas e aí elas vão se perdendo e acaba que a gente não consegue trazer informação para todo mundo. Eu acho que tem muitas perguntas aqui bacanas que vocês colocaram. Desculpa. E que eu queria responder, se possível, aqui na caixinha de pergunta para vocês, tá bom? É super importante isso. Bom,
enquanto vocês colocam na caixinha de pergunta, o tema então hoje de sinais e sintomas suspeitos. Então a gente vê todos, olha quantas coisas que podem estar trazendo a suspeita de uma doença autoimune. E o que a gente tem que ter em mente nisso tudo? Não é trazer o desespero para vocês, óbvio que não. Mas é a questão de ver algo que faça sentido para vocês entenderem que existem sinais e sintomas que às vezes ninguém está conseguindo saber o que está acontecendo com você e que sim, deve ser investigado uma doença autoimune, porque as doenças autoimunes elas vêm aumentando, tá? Por N motivos, por estilo de vida, questões externas, enfim. Então é super importante vocês terem essa consciência para que procurem ajuda para investigar. Pode ser que não tenha nada, e que bom que não tenha, mas pelo menos você avaliou. Porque lá na frente, se alguma coisa positiva, você fala, opa, o que aconteceu? Por exemplo, se você dosa os anticorpos, enfim, faz uma avaliação, e você tá com 25 anos e não tem nada, que bom. Aí com 30 anos você fala, o que aconteceu entre 25 e 30 anos que ajudou a desenvolver, entendeu? Então vocês conseguem ter uma avaliação melhor, ok? Aqui a Verônica, um beijo para você, Verônica, boa noite. Bursite infecciosa tem alguma relação com autoimune? Olha, não costuma ter, tá? Mas assim, toda vez que a gente tem infecção, tá? Independente de ser bursite ou não, a gente tem que ficar de olho, porque existem sim bactérias que infectam a articulação e que mais para frente pode vir a desenvolver uma doença autoimune, sim, tá bom? Então não tem necessariamente ter relação, mas é importante avaliar. A doutora Carla perguntou aqui quais suplementos não podem faltar na esclerose múltipla. Vixe, tem bastante suplemento, mas principalmente o ácido alfa-lipoico, a naltrexona e vitamina B12. Eu colocaria esses três, tá bom? Mas depois, mais pra frente, eu sempre abro caixinha de pergunta na semana e aí você pode colocar essa pergunta que a gente detalha mais. É que hoje, agora, aqui não é o tema, então só para não deixar de te responder, citei três aí para você, tá bom? Andréa Marques, um beijo para você, Andréa, perguntou o seguinte: por que geralmente tem mais de duas autoimunes? Na verdade, você pode ter mais de uma, mais de duas, mais de três, né? E isso acontece por que motivo? Pelo motivo das doenças autoimunes acontecerem num terreno propício a isso. Então, se você tem um Hashimoto, por exemplo, você tem um ambiente favorável às doenças autoimunes. Talvez porque o seu intestino está desequilibrado, porque está estressada, porque não está fazendo atividade física, não dorme bem, porque você tem uma deficiência de vitamina D, deficiência de complexo B, vitamina C baixa, enfim, selênio baixo. Várias coisas que podem estar aí contribuindo. E aí você, normalmente, o que as pessoas fazem? Tem o Hashimoto, passa com o médico fala assim, olha, você tem Hashimoto, não tem o que fazer, não tem nada que possa ser feito, vamos acompanhando. Se você entrar no hipotireoidismo, a gente entra com a medicação, que é o hormônio tireoidiano. E aí não trata, você vê que em nenhum momento é citado algo para você fazer para evitar o desenvolvimento de outras doenças autoimunes. O teatro esteroideoide, tá bom, então vamos usar anti-inflamatório, corticoide, enfim, ninguém fala para você, avalia para você melhorar a sua artrite reumatoide e não desenvolver outra doença autoimune também. Então, nessa questão que é importante, é você entender que todas essas questões autoimunes, elas estão relacionadas, elas estão no mesmo ambiente, um ambiente inflamatório, de deficiência nutricional, de estresse, e aí você vai ter aquela que você tem mais suscetibilidade genética, entendeu? Então, a genética não necessariamente vai impor o que você vai ter em todo o âmbito, mas tem algumas doenças autoimunes que são mais fortes a genética. E se você pega o ambiente e favorece isso, vai ajudar, tá bom? Então, por conta disso, que geralmente quem tem uma doença autoimune tende a ter outra.
Bom, o Marcos perguntou aqui. Um abraço, Marcos. A espondilite anquilosante é uma doença em decorrência do Crohn ou são doenças distintas? São doenças distintas, tá bom? Espondilite anquilosante é uma doença autoimune, doença de Crohn é outra. Elas podem estar relacionadas, como que eu falei para vocês aqui, né, a relação do terreno ser propício a desenvolver várias doenças autoimunes, mas uma não foi causada pela outra necessariamente. Letícia Vaz, um beijo para você, Letícia. Tireoidite Hashimoto, o glúten é mais inflamatório nesse caso, costuma ter muita relação o glúten com tireoidite Hashimoto. E aí aqui a Rita Moraes, um beijo para você, Rita. Todos que têm hipotireoidismo têm doença de Hashimoto? Na verdade não é todo 100%, mas a maior causa de hipotireoidismo é doença de Hashimoto, tá bom? Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. O que a gente fica de lição dessa live? Tem vários sinais, sintomas específicos que a gente pode estar apresentando e que podem ser suspeitos de doença autoimune. Quando que eu vou suspeitar disso? Não é eu tenho hoje esse sintoma e amanhã eu ficar preocupado e vou investigar. Mas é algo que vai se perpetuando, algo que vai durando 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, vai continuamente aquele sintoma que fica te irritando e não melhora. Isso é o momento, esses são os sintomas que devem ser investigados mais a fundo para avaliar se não tem uma doença autoimune. Tá bom? Então, a doença autoimune é uma doença crônica, não é algo que necessariamente você tem um processo agudo, tá bom? Então, isso é importante. Segunda questão, como que eu vou investigar? Aí vai dependendo tem a lesão de pele, pode fazer biópsia, tem anticorpos que você pode fazer de algumas doenças autoimunes aqui no Brasil para avaliar, tem biópsia do intestino, tem colonoscopia, enfim, depende do que você está tendo de queixa, mas saiba que todas essas que eu falei para vocês envolve uma boa avaliação de vitaminas, minerais e estilo de vida. Se você não tiver isso em mente, você vai acabar ficando refém de medicação e não vai estar resolvendo o seu problema e, consequentemente, aquilo que a gente estava falando de ter outras doenças autoimunes, a chance aumenta cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos também pelo carinho, pelas mensagens que eu vi aqui durante a nossa live pelo Dia do Médico. Fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo e feliz também por todo o carinho e também pela vontade de vocês de estar aqui uma plena quarta-feira à noite, estar escutando eu falar um pouco sobre doença autoimune para vocês. E vamos nos falando então nos stories e no direct também. Um beijo no coração de cada um de vocês. A live vai ficar gravada, não esqueçam de compartilhar. Acho o maior presente que vocês podem me dar, obviamente, é compartilhando a live, colocar no story de vocês, divulgar para as pessoas conhecerem, tá? Que isso ajuda muito mesmo. Vocês não têm uma noção de quanto que cada um de vocês consegue ajudar a página ser mais conhecida e as pessoas terem essa noção sobre doenças autoimunes, tá certo? Até a próxima, fiquem com Deus e boa noite.